Nas montanhas da Turquia, encontra-se uma série de monólitos enterrados que remontam a quase uma dúzia de milênios. É um sítio arqueológico conhecido como Göbekli Tepe e que mudou tudo o que sabíamos sobre a ascensão das civilizações humanas. Poucas descobertas arqueológicas intrigam tanto os pesquisadores como a desse local, que pode ser o primeiro templo da humanidade. A estrutura situada no território da Turquia foi erguida há cerca de mais de 10 mil anos antes de Cristo, por sociedades nômades de caçadores-coletores do período neolítico. Tudo em Göbekli Tepe é misterioso. Tudo. Desde as técnicas utilizadas para erguer os grandes monólitos em forma de T, sem a ajuda de animais, até o fato de que não foram encontrados assentamentos humanos próximos a esse templo. Acredita-se que o local seja um santuário devido à sua configuração e alinhamento com diferentes constelações, e assim, deduz-se que existiu um culto naquele ambiente, relacionado à observação das estrelas e do céu. Göbekli Tepe é um desafio para os arqueólogos, pois rejeita completamente a ideia de que somente as comunidades sedentárias erguiam construções monumentais. Isso porque o templo foi possivelmente erguido por nômades mais de 5 mil anos antes de Stonehenge ou das pirâmides do Egito. Localizado na província de Şanlıurfa, ou simplesmente Urfa, no sudoeste da Turquia, esse sítio arqueológico data do período Neolítico, o último da Idade da Pedra, quando acreditava-se que o homem ainda não dominava métodos mais sofisticados de construção. Esse santuário, entretanto, contraria essa ideia. Construído há 11.500 anos, milênios antes das pirâmides do Egito, ele antecede a cerâmica, a escrita, a roda, sendo formado por grandes blocos de pedras organizados em círculos e pontuados por grandes pilares monolíticos com cerca de 5,5 metros de altura, figurados com expressões humanoides e desenhos de animais selvagens. A estrutura de aproximadamente 11 mil anos de idade foi encontrada pela primeira vez na Era Moderna por uma equipe de antropólogos da Universidade de Chicago e da Universidade de Istambul na década de 1960. No entanto, seu significado só foi verdadeiramente revelado pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt em 1994. Quando o arqueólogo alemão começou a escavar no topo de uma montanha turca, por volta de 30 anos atrás, ele estava convencido de que as construções que descobriu eram fora do comum, até mesmo únicas. Perto da cidade de Urfa, no topo de um planalto de calcário chamado Göbekli Tepe, que em turco significa monte com barriga, Schmidt encontrou mais de 20 cercados circulares de pedra. O maior tinha 20 metros de diâmetro, sendo um círculo de pedra com 2 pilares de 5,5 metros de altura esculpidos primorosamente no centro. As colunas esculturais de pedra tinham um peso de 10 toneladas e, devido à sua datação, poderiam ser consideradas como os primeiros monumentos monolíticos criados por algum sistema de organização social. Isso porque não foram erguidas para servir de abrigo, mas para algum outro tipo de propósito, conforme a teoria do arqueólogo Schmidt, que na época trabalhava para um instituto arqueológico alemão que executava as expedições e pesquisas naquela região. Após uma década de trabalho, Schmidt chegou a uma conclusão surpreendente. Segundo o arqueólogo, Göbekli Tepe poderia ajudar a reescrever a história da civilização, explicando o motivo pelo qual os humanos começaram a desenvolver a agricultura e viver em assentamentos permanentes. Até então, era consenso que o desenvolvimento estruturado de religiões se deu apenas após a Revolução Agrícola, entre o 10º e o 9º milênio, na passagem do período Paleolítico ao Neolítico, momento em que os agrupamentos humanos iniciaram o cultivo de sementes, domesticaram animais e se assentaram em uma porção de terra, deixando o nomadismo. A teoria se justifica pelo fato de que, com a agricultura e a domesticação, a estrutura religiosa se desenvolveria naturalmente pelo tempo disponível e pela necessidade de novas organizações sociais. Entretanto, a descoberta de Göbekli Tepe abalou esse entendimento. Dentro do templo,
Não foram encontrados ossos de animais domesticáveis, apenas selvagens. E isso indicaria que o local era usado somente para costumes religiosos das tribos e que a agricultura e a pecuária não eram práticas conhecidas até então. Logo, os arqueólogos buscaram entender a história de uma maneira diferente. O templo despertou o olhar de que os próprios costumes religiosos poderiam ter incentivado o surgimento das práticas de domesticação e cultivo, já que construções sagradas como Göbekli Tepe e posteriores expedições a locais semelhantes demandariam estabilidade de comida e abrigo das tribos nômades. O arqueólogo Schmidt acreditava que os construtores de Göbekli Tepe estavam à beira de uma grande mudança na forma como as pessoas viviam, com evidências de caça acumulativa combinada com princípios da agricultura básica, como ovelhas selvagens e descoberta de grãos com potencial de cultivo. E não bastasse as descobertas já mencionadas, os pesquisadores logo constataram que a colina em que Göbekli Tepe se situava era artificial, produzida por sobreposições de diversos outros santuários sedimentados. É daí que vem o nome do templo, que em livre tradução do turco significa Monte Barrigudo. Através de pesquisas geomagnéticas na região, foram encontrados até 20 recintos soterrados e apenas 4 estariam sendo escavados. Nota-se que, à medida que os templos foram construídos e utilizados, logo eram enterrados pelos habitantes. Os santuários mais novos foram datados como pertencentes ao 9º milênio, já os mais velhos ao 10º. Com este ciclo repetido por milhares de anos, o resultado foi uma colina de aproximadamente 15 metros. Após algumas análises, apurou-se também que o material empregado para enterrar as construções não era de solo fértil. Sem conclusões consistentes, acredita-se que os sedimentos eram misturas de ossos de animais fragmentados, pedras moídas, entre outros. Ainda assim, para cobrir apenas um dos recintos, seria necessário aproximadamente 500 metros cúbicos de resíduos. Göbekli Tepe foi construída 6.000 anos antes de Stonehenge, e o significado exato de suas esculturas ainda é impossível de entender. Situado na planície de Salisbury, no condado de Wiltshire, cerca de 130 quilômetros a oeste de Londres, Stonehenge é o círculo de pedras mais famoso do período neolítico. Porém, até mesmo os arqueólogos ainda não sabem quem o construiu, nem possuem consenso a respeito daquele ambiente e das práticas vividas no local. Existem teorias que sugerem que ele era usado como cemitério, local de cura ou até como calendário celestial, já que os espaços do anel de pedras externo estão em perfeito alinhamento com o solstício de verão e de inverno. Estudos mais recentes e análises acústicas sobre o interior do local sugerem que Stonehenge foi uma espécie de templo para a realização de rituais por um pequeno grupo de elite, e que o monumento poderia funcionar como uma espécie de câmara de eco gigante, amplificando os sons gerados dentro do círculo para as pessoas que ficavam dentro dele, além de obstruir os ruídos para aqueles que ficavam fora do círculo. A teoria foi desenvolvida pelas pesquisas de Trevor Cox, da Universidade de Salford, em Manchester, no Reino Unido. Mas vamos voltar lá para a Turquia, tá? Vamos pensar agora sobre os períodos Paleolítico e Neolítico. A pré-história é uma área interdisciplinar que estuda temas relativos a passagens dos hominídeos à civilização humana propriamente dita. Em termos de linguagem historiográfica, a pré-história pode ser entendida como o período anterior ao aparecimento da escrita e das cidades, enquanto organizações urbanas. Logo, esse longo período é geralmente dividido em 2 fases, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. O período Paleolítico é o mais longo da história, indo de 3 milhões antes de Cristo até 10.000 antes de Cristo. Ele é caracterizado pelo nomadismo e pelo uso ainda precário de utensílios, e foi nesse período que apareceram os hominídeos. No período Neolítico, segunda e mais importante fase da pré-história, ocorreu a Revolução da Pedra Polida,
o que possibilitou o sedentarismo e as primeiras formas de agricultura sistemática. Segundo a historiografia, foi dentro da Revolução Neolítica que nasceu o Homo sapiens e, por consequência, as primeiras civilizações, caracterizadas pela fundição de metais como o cobre e o ferro. Porém, a teoria de Klaus Schmidt, responsável pela descoberta do Monte Barrigudo na Turquia, acabou deixando o mundo dos especialistas em arqueologia do período neolítico em total alvoroço. Isso porque Göbekli Tepe foi construído há mais de 11 mil anos, bem no limiar entre o mundo de caçadores-coletores e o mundo dos primeiros agricultores sedentários. Os pilares dos templos de Göbekli Tepe foram esculpidos a partir das camadas naturais de calcário da base do monte. O calcário é uma rocha sedimentar macia o suficiente para ser trabalhada com uma pedra, ou até mesmo com as ferramentas de madeira disponíveis na época, com muito treino e paciência. Uma vez que o pilar era esculpido, eles o deslocavam por algumas centenas de metros em direção ao topo da colina, usando cordas, vigas de madeira e vasta mão de obra. A teoria de Klaus Schmidt defendia a hipótese de que os rituais complexos e a organização social poderiam ter surgido, na verdade, antes dos assentamentos, das primeiras comunidades sedentárias e da própria agricultura. Os rituais e a religião, ao que parecia, teriam acarretado a Revolução Neolítica. Isso porque, para organizarem os ritos, os caçadores-coletores precisariam ter suprimentos de comida mais previsíveis e confiáveis. O arqueólogo faleceu em 2014. E em 2018, o antigo sítio arqueológico foi adicionado à lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Posteriormente, sob a direção de Lee Clare, sucessor de Schmidt, uma equipe do Instituto Arqueológico Alemão cavou uma série de buracos até o alicerce rochoso do sítio arqueológico, vários metros abaixo do piso das enormes construções. As escavações revelaram evidências de casas, uma grande cisterna e canais para coletar água da chuva, além de milhares de ferramentas para processar grãos, sugerindo que Göbekli Tepe não era um templo isolado, visitado em ocasiões especiais, mas sim uma vila próspera com grandes construções especiais em seu centro. Clare argumenta que as esculturas elaboradas de raposas, leopardos, serpentes e abutres cobrindo os pilares do sítio arqueológico são uma pista importante sobre a cultura daquela sociedade pré-histórica. Para além de imagens, essas figurações são narrativas muito importantes para manter os grupos unidos e criar uma identidade compartilhada. Diz aí o que é que você achou. Escreve aí nos comentários, tá bom? Até a próxima.